Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Lembrem que Dom Pedro I sai do poder, abdica o trono. E a abdicação de Dom Pedro I se dá especificamente em um período extremamente delicado da história do Brasil. Após a perda da província da Cisplatina, com a possibilidade também iminente de perder o trono na Europa, em Portugal, para onde ele vai para ser Dom Pedro IV, Pedro I abdica o trono. Lembrando que ele já tinha perdido sua primeira esposa, Leopoldina da Áustria, de Habsburgo, e ele estava com Amélia de Leuchtenberg, sua segunda esposa. Ele tinha seu filho de 5 anos, Pedro de Alcântara, que seria Dom Pedro II. Vamos falar sobre o período regencial, o período intermediário entre o primeiro reinado e o segundo reinado, quando Pedro de Alcântara, Pedrinho, que será o Pedro II, dos 5 anos de idade até os seus 14 anos e meio, fica aguardando o golpe da maioridade. Vamos abordar as regências que foram trina provisórias, trina permanente e a regência una. Esses são os pontos que nós iremos abordar em específico nesta aula e nesta discussão. A regência trina provisória, ela acontece, em primeiro lugar, quando Pedro I abdica o poder para voltar à Europa. E especificamente, nós podemos observar que ela acontece em 1831. A regência trina provisória e vai de 7 de abril de 1831 até 7 de junho do mesmo ano. E um detalhe, muitas disputas políticas aconteciam neste período, disputas essas que eram pesadas entre os partidos que controlavam o governo do país. É bom que vocês compreendam que de 1831 a 1835 aconteceu a regência trina permanente e de 1835 até 1840 as regências unas, primeiramente com o padre Diogo Feijó, posteriormente com Araújo Lima. Eu quero dizer para vocês que nesse ínterim, já em 1840, nós vemos a tomada do poder pelo golpe da maioridade de Pedro II, de Pedro de Alcântara, que será o nosso segundo e último imperador. Pedro II, que vai casar com a italiana Teresa Cristina e que será pai da princesa Isabel Cristina, que vai empreender a abolição da escravatura. É um período bem interessante da história para ser compreendido, porque várias turbulências também políticas, econômicas e sociais ocorrem. A maior guerra em tempo, e ainda que deu uma cisão em território brasileiro, aconteceu neste período, que foi a Revolução Farroupilha, que acontece em 1835, no estado do Rio Grande do Sul, e que vai ter 10 anos de duração. É bom que vocês lembrem que neste período é fundada a República Rio-Grandense, com Bento Gonçalves, que não estava mais aguentando, juntamente com os revoltosos farroupilhas, toda a miséria que os gaúchos estavam passando em relação aos brasileiros, pois estes não estavam investindo e não estavam comprando os produtos e os artigos gaúchos, pois preferiam comprar os artigos argentinos, que eram mais baratos e isentos de impostos. Entretanto, os nossos irmãos gaúchos não deixavam de pagar os seus impostos pesados. Ora, houve uma revolta e a Revolução Farroupilha, ela proclama a República Rio-Grandense, em Piratini,
e posteriormente também proclama a República Juliana em Santa Catarina, em Laguna. Nós vamos ter a influência de figuras proeminentes como Bento Gonçalves, que foi o líder da Revolução Farroupilha. Nós vamos ter a proeminente figura de Giuseppe Garibaldi e de Anitta, que muito auxiliaram nesse processo também revolucionário, assim como a ação direta, inicialmente do governo regencial e depois de Dom Pedro II, para conseguir acabar com este processo, fazendo um acordo de paz e fazendo com que o Rio Grande do Sul se transformasse novamente em um território brasileiro. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem destacado. Os gaúchos, eles têm uma dor muito grande neste sentido, mas nós respeitamos demais toda a cultura dos nossos irmãos gaúchos e a cultura também barriga verde, que esteve envolvida na busca pela liberdade, na busca por formar, talvez, um outro país. Hoje existe, inclusive, o movimento separatista Sul é o Meu País, que abrange o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Durante a regência trina permanente, é criada a Guarda Nacional. Guarda Nacional essa que existe até hoje e que muito também auxiliou no processo revolucionário contrário aos farrapos. Entretanto, a Guarda Nacional era uma forma de descentralizar o poder militar e, consequentemente, dar aos aristocratas um certo poderio. É deste período em que os fazendeiros e grandes aristocratas brasileiros, nobres ou não, ganharam os títulos de coronéis, título esse que ainda é muito abordado e pautado, principalmente no Nordeste brasileiro. É óbvio que hoje muito menos forte do que era no passado. Nós tivemos depois, então, a regência Una de Feijó. E foi um período extremamente interessante, onde houve o endurecimento das relações com os movimentos populares, que houve uma estruturação na fundamentação política governamental brasileira. Araújo Lima tem a segunda regência Una e ele cria o Ministério das Capacidades, ele estrutura também a Contra-Revolução Farroupilha e faz um trabalho. Foi um período de grande turbulência, como foi abordado, mas também foi um período que preconizou o maior de todos os governos que o país já teve, na figura iminente do grande Dom Pedro II, que foi nosso segundo e último imperador. Gostaria de ressaltar a importância deste grande líder, deste grande intelectual que trouxe valores ao Brasil até então desconhecidos, que valorizou a presença dos nossos irmãos indígenas e propiciou a abolição da maldita escravidão. Nós falamos das regências, que foram trina provisória e trina permanente, e foram unas. Os regentes foram aqueles que protegeram o menino imperador, o filho de Sua Alteza Imperial Real, Dom Pedro I, ele que foi o menino Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, marido da Imperatriz Teresa Cristina, pai da Princesa Isabel, e o grande líder que derrotou os farrapos e também o grande vitorioso da Guerra do Paraguai. Eu desejo a vocês uma excelente semana de estudos, fiquem com Deus e saúde e paz.